Como eu havia dito, só especulações em relação ao Vasco da Gama, contratações, não contratações, mercado da bola, não mercado da bola, manda embora, não manda embora, encosta jogador, não encosta jogador, tudo especulação. Estamos aqui na sexta-feira. Vasco vai jogar agora domingo às 4 horas da tarde em São Januário contra a Ponte Preta. A Ponte Preta ocupa a 15ª posição com 22 pontos. O Vasco está em 11º lugar com 28 pontos. É um jogo, como todos os outros anteriores, para não perder. É um adversário direto e o Vasco precisa vencer. O Lisca teve uma semana inteira para treinar a equipe, para corrigir algumas falhas. E assim a gente espera que o Vasco entre em campo melhor, mais aguerrido, mais disposto a vencer. Nenê, Diego Souza e tantos outros jogadores, até agora, nada. É o que temos para hoje. Infelizmente, essa diretoria golpista, essa diretoria que só pensa nos seus interesses particulares, não se movimenta ou até tenta se movimentar. Mas um Vasco sem credibilidade alguma, como é que contrata um jogador com nome, um jogador de peso, um jogador que saiba jogar futebol? Porque estas perebas que nós recebemos, esses refugos, não jogam futebol. Não é à toa que estavam encostados em seus clubes. O Lisca poderia sim e pode recuperar alguns desses jogadores. É o que eu espero. Vamos ver se o Vasco entra em campo com o que nós temos de melhor. Time, elenco a gente tem, mas os jogadores precisam entender que eles precisam jogar futebol. Eles precisam se entregar mais, porque do jeito que está não tem condições. A torcida do Vasco já vai assistir o jogo esperando o pior. Isso não pode acontecer. Eu, outro dia, estava assistindo um vídeo de um garotinho do Vasco da Gama, torcedor do Vasco da Gama, dizendo que ele foi humilhado porque ele estava com a camisa do Vasco. E aí perguntaram para ele se ele iria deixar de torcer por o Vasco, já que ele ficou muito triste, com vontade de chorar. Ele disse que não, que o Vasco estava no coração dele. Mas infelizmente estamos perdendo novos torcedores. É uma pena pela grandeza do Vasco. Também escuto falar que o dono do PSG quer investir no Vasco e youtubers ainda dando notícia, dando vazão a essa notícia. Olha, o Vasco não está à venda. O Vasco não pode ser vendido. O Vasco é do seu torcedor. Venda de Vasco? Não. O Vasco é muito grande, nós construímos esse clube com muito suor, muita luta. Não podemos entregar para qualquer aventureiro com promessas de que vai injetar milhões no clube e o clube passa a ser privado. Não, o Vasco é público, é do seu torcedor. Nada de venda de Vasco. Esta solução é uma solução que para mim está fora de cogitação. Existem outras maneiras de fazer com que o Vasco cresça, com que o Vasco seja grande. Então ficam plantando essas noticiazinhas para poder normalizar, para poder relativizar essa questão da venda do Vasco. Não, somos contra, pelo menos eu particularmente sou terminantemente, totalmente contra esta venda. Não se pode nem cogitar essa possibilidade.